primeiro turno das eleições municipais 2020 consolidou partidos de centro como os principais vencedores nas disputas municipais. A gente já falou inclusive disso aqui no 15 Minutos. Só que falta a definição de novos prefeitos em 57 municípios do país. E é na disputa dessas cidades que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto a esquerda, especialmente o PT, se agarram para não ser um fiasco completo em 2020. A eleição se completa nesse domingo, dia 22, com a realização do segundo turno. E a importância desses resultados não está no número de prefeituras, já que o país tem 5.570 municípios. A questão é que entre as 57 cidades que ainda vão às urnas, há grandes municípios, e inclusive 18 capitais. Entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Fortaleza, só para citar alguns exemplos. Eu sou o Márcio Miranda e no episódio de hoje eu convidei a editora de eleições, Júlia Fontes, e também o repórter de eleições, Gustavo Ribeiro, para a gente falar sobre as capitais em que tanto candidatos apoiados por Bolsonaro quanto postulantes da esquerda ainda têm chance de se tornarem prefeitos. Começar pelos candidatos do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, em quais cidades concorrentes que têm o apoio do presidente Bolsonaro estão na disputa do segundo turno, né? E como é que está o desempenho deles nas pesquisas, hein? O presidente Bolsonaro, no primeiro turno, ele em algumas lives eleitorais, inclusive publicação no Facebook, ele indicou alguns candidatos aí para os eleitores votarem, né? Talvez o principal deles seja o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, Partido Republicanos. Ele passou para o segundo turno, né, contra o Eduardo Paes do DEM, só que o desempenho dele não tem sido muito interessante, digamos, no segundo turno. Realmente ele não conseguiu crescer. Né, tem até uma pesquisa do Datafolha, né, que foi feita aí no dia 24 e 25 de novembro, agora essa semana, que foi encomendada pela Folha de São Paulo e a TV Globo, que entrevistou 1.148 eleitores lá na capital fluminense. Nessa pesquisa, sempre bom falar, está registrada no TSE, com a identificação RJ 03404 de 2020. E nesse caso, mostra que o desempenho do Crivella não vai muito bem, não. Aliás, vai muito mal. Né? Ele teria, dos votos válidos nessa pesquisa, apenas 30%, contra 70% do Paes. Então, mostra que, de fato, que seria o reduto, né, do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, o desempenho desse candidato que ele apoiou no primeiro turno e continua apoiando agora no segundo turno não vai muito bem. Outra capital aí do país, que é Belém, também tem um outro candidato aí que o Bolsonaro pediu voto no primeiro turno, que é o delegado federal Iguchi, do Patriota. Ele foi um dos citados aí nas lives eleitorais do Bolsonaro. Ele passou para o segundo turno, né, em segundo lugar, né, depois do Edmilson Rodrigues do PSOL, né, ele passou com 23% dos votos válidos. Só que nas pesquisas a coisa está bem embaralhada lá em Belém. Tem uma pesquisa, inclusive, do Ibope de 21 de novembro, né, que foi encomendada pela TV Liberal, 602 eleitores ouvidos em Belém entre 18 e 20 de novembro. Essa pesquisa está registrada no TSE como PA 08277 de 2020 e mostra um cenário bem parelho lá em Belém. Tem o delegado federal Iguchi, que é o candidato do presidente Bolsonaro, ele aparece com 48% dos votos válidos, das intenções de votos válidos, né? Enquanto Edmilson com 52%. Então isso mostra que os candidatos do presidente Bolsonaro não vão muito bem. Tirando o Belém, que de fato ele aí está uma briga bem mais parelha, Rio de Janeiro realmente o presidente dificilmente terá sucesso aí em alavancar seus candidatos nessas cidades, Márcio. Pois não tá fácil a vida do presidente. Agora, Júlia, tem um caso que é lá do Acre, que é curioso porque o presidente Bolsonaro declarou apoio a um candidato, só que depois que ele virou nas pesquisas, né, Júlia? Assim é fácil, né, Márcio? Apostar em quem Pegou tá carona, ganhando. né? Porque no primeiro turno, por muito tempo ali no começo do primeiro turno, em Rio Branco, no Acre, havia dois candidatos disputando, eles apareciam empatados nas pesquisas, a Socorro Nery, do PSB, e o Minoru Quintara. Eles apareciam bem, bem próximos. E no fim, o Minoru não passou para o segundo turno, e próximo ali do primeiro turno da eleição, o Tião Bocalum começou a crescer, ele é do PP,
e aí ele acabou passando para o segundo turno e está na liderança. Citando uma pesquisa do Ibope, que foi divulgada na quinta-feira, dia 26, o Tião Bocalon está com 65% das intenções de voto, considerando os votos válidos, né? Ou seja, excluindo brancos e nulos, enquanto a Socorro Neri tem 35%. Então, o presidente foi lá e endossou a candidatura do Tião Bocalon, que é um candidato conservador e tal, mas era um postulante que ele não tinha lembrado aí no primeiro turno, né? Então, depois que a coisa deu certo, o Bolsonaro resolveu pegar carona, e até pode ser um sintoma aí, né? O Gustavo falou aí dessas capitais, a gente vê que tem pouquíssimas chances, né, de candidatos do presidente se darem bem. Belém pode ser que aconteça, por exemplo, mas mesmo assim, né, o Rio, que é uma capital importante para ele, provavelmente ele não vai conseguir eleger o candidato dele, que é o Marcelo Crivella. Então, talvez seja aí uma forma que o presidente encontrou para dar uma disfarçada no desempenho aí dos candidatos que ele endossou. Só falando a metodologia dessa pesquisa que eu citei, foi encomendada pela Rede Amazônica. O Ibope ouviu 602 eleitores de Rio Branco entre os dias 24 e 26 de novembro. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 4 pontos percentuais, e o registro é o AC 07824/2020. Bom, tem duas situações interessantes da gente citar, Gustavo, que são duas capitais que têm disputas entre candidatos de direita e de esquerda, né? Vitória e Fortaleza. Como é que tá o cenário nessas duas cidades, hein? Pois é, Márcio. Em Vitória, acho que é bom colocar aqui que é uma das capitais aí que o PT aposta bastante. Afinal, o PT só tem duas oportunidades aí de levar capitais nesse segundo turno, que é Vitória e Recife. No caso de Vitória, o candidato é o João Couser, que inclusive já foi prefeito da cidade em 2 mandatos, e é a aposta aí do PT para voltar ao comando dessa cidade. Ele enfrenta, né, o delegado Pasolini do Republicanos. Só que a disputa lá, então a gente olha que é bem essa questão da direita, esquerda, de fato. O Republicanos é um partido muito ligado, apesar do presidente Bolsonaro não ter partido no momento, mas é o partido dos filhos dele, né, o Republicanos, que é o mesmo partido do Crivella no Rio. Então deixa essa disputa bem entre direita e esquerda, de fato. E do que a gente observa nesse momento agora, na disputa lá em Vitória, parece um cenário bastante indefinido ainda, né? Porque, afinal de contas, tem uma pesquisa do Ibope, do dia 24 de novembro, que mostra ali justamente o Couser com 47% das intenções de votos válidos, né? Enquanto o Pasolini tem 53%. Então a gente vê uma disputa bem acirrada. Eles estão empatados dentro da margem de erro, né, de 4 pontos percentuais dessa pesquisa. Então é uma disputa ali que a gente não sabe o que pode acontecer. E Fortaleza, aí o cenário é está um pouco mais claro, né? O deputado federal Capitão Wagner, que é o candidato do presidente Bolsonaro, que ele é do PROS, ele passou para o segundo turno junto com o Sarto do PDT. E essa disputa ela é bem clara, direita e esquerda, porque o PDT, no caso, na figura do Sarto, é o nome dos irmãos Ferreira Gomes, né, do Cid e do Ciro Gomes, né? Então é um reduto ali dos irmãos Gomes, Ferreira Gomes, que eles pretendem justamente manter essa influência, né? Afinal de contas, o prefeito atual é do grupo deles e justamente lançaram o Sarto, né, justamente para tentar manter essa influência. E do outro lado é o Capitão Wagner, justamente, que tem um pouco desse apelo do eleitor do Bolsonaro, também muito ligado à questão aos evangélicos também, a temas relacionados ao conservadorismo. E a disputa lá, aparentemente, está um pouco mais tranquila para o candidato dos irmãos Ferreira Gomes, o Sarto. Tem uma pesquisa aqui do Ibope, que foi divulgada dia 23 de novembro, e mostra que o Sarto tem 60% das intenções de votos válidos, né? Enquanto o Capitão Wagner tem 40%. Então esse cenário já mostra um pouquinho aí que a esquerda, de fato, em Fortaleza deve se manter por um pouco mais de tempo. E só para citar um pouco ali a questão da metodologia das pesquisas, mas essa de Fortaleza, ela foi encomendada pela TV Verdes Mares, ela foi do Ibope, tá? Ela ouviu 805 eleitores em
em Fortaleza entre 21 e 22 de novembro deste ano. Ela tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. Ela está registrada no TSE com a identificação CE 07611-2020. E a pesquisa de Vitória que eu citei também ali, ela também é do Ibope, ela ouviu 602 eleitores em Vitória entre os dias 21 e 23 de novembro. Ela foi encomendada pela TV Gazeta. Ela tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela está registrada também no TSE com a identificação ES 05907-2020, Márcio. Legal. Júlia, bom, falando das chances da esquerda ainda, né? Claro, tem São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Como é que está o cenário de momento lá em São Paulo, hein, Júlia? São Paulo é um caso interessante porque a gente estava falando dos candidatos aí do Bolsonaro. O Celso Russomano, que era o candidato apoiado, o primeiro candidato que o presidente de fato fez campanha, né, abertamente, foi muito mal, né? Teve 10% dos votos no primeiro turno. E quem passou para o segundo turno foi o Guilherme Boulos, do PSOL. E, assim, as pesquisas têm mostrado que ele está atrás do Bruno Covas, mas em alguns levantamentos ele chega até a estar tecnicamente empatado com o candidato do PSDB. Por exemplo, na quinta-feira, dia 26, o IPESP divulgou uma pesquisa que foi encomendada pela XP Investimentos, que mostra os dois empatados na margem de erro, né? O Bruno Covas teria 48% dos votos totais, enquanto o Guilherme Boulos, 41%. E com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os dois podem estar empatados, né, pela margem de erro. E por que é interessante a gente ver esse caso? Assim? Porque ao longo dessas 2 semanas de campanha para o segundo turno, o Boulos aparentemente está conseguindo conquistar ali uns votos de eleitores que estavam indecisos ou que iam votar em branco ou nulos, né? Então, por exemplo, o Datafolha, que também divulgou uma pesquisa na quinta-feira, mostra o Bruno Covas com 54% das intenções de voto e o Guilherme Boulos com 46%, aí considerando os votos totais, né? Então, assim, o Boulos, aparentemente, assim, acho que ele ainda tem aí palpite total, Márcio. Eu acho que ele tem não quer dizer que ele vai ganhar, mas eu acho que ele tem alguma chance de ganhar, apesar do cenário tá para o Bruno Covas mesmo, ele é o favorito. Mas mesmo que ele não ganhe, esse desempenho dele já vai ser importante, né? Porque ele é um candidato do PSOL, que é um partido pequeno, né? Ele fazer essa votação tão expressiva já vai ser um marco ali, né? Tanto para a carreira política dele, quanto para o partido e para a própria esquerda, né? Então, a princípio, parece que o negócio vai dar para o Covas mesmo, mas a gente não sabe, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Que a pesquisa é um retrato, como você mesmo falou. E, por exemplo, no primeiro turno, as pesquisas mostravam que o Boulos estava tecnicamente empatado com o Márcio França e o Russomano. E, no fim, ele fez muito mais votos do que os dois, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Deixa eu citar a metodologia das 2 pesquisas que eu falei. O Datafolha foi encomendado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.512 eleitores de São Paulo entre os dias 24 e 25 de novembro. Nível de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. O registro é o SP 02193/2020. E aí, a pesquisa da XP, em parceria com o IPESP, ouviu 800 eleitores de São Paulo entre os dias 24 e 25 de novembro. O nível de confiança é 95,45%, a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, e o registro é o SP 09138/2020. Legal. Gustavo, tem 2 cidades importantes e que a esquerda está de olho, né, vamos dizer assim, no Brasil. Porto Alegre e Recife. No Recife, aliás, aquela disputa com os 2 concorrentes, se identificando mais como postulantes de esquerda, né? Como é que está o cenário nessas 2 capitais importantes também? Bom, Márcio, Recife é até uma situação interessante, né? Já são 2 partidos ali que já vão para a esquerda, né? Tem a Marília Reis, do PT, e tem o João Campos do PSB. E é uma briga, é curioso que é uma briga familiar, né? Uma briga em família. Afinal de contas, eles são primos em segundo grau, os 2, né? Sim. Marília, ela é neta do Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco.
figura super tradicional lá no Nordeste, também na política brasileira, que morreu em 2005, enquanto o João Campos, o adversário dela, é bisneto, né? E filho de Eduardo Campos, que morreu em 2014 durante a campanha presidencial, no acidente aéreo lá em Santos. E é interessante porque a família rachou, de certa forma, há alguns anos. A Marília era do PSB, do João Campos, enfim, divergências internas, a questão da família Campos, de fato, querendo dominar ali o partido, ela deixou o partido e foi para o PT. E agora, de fato, essa briga interna, essa briga familiar aí, promete bastante emoção lá no Recife. Afinal de contas, já foi um resultado interessante no primeiro turno, passaram muito próximos, né, quantidade de votos, e agora no segundo turno as pesquisas têm mostrado justamente uma indefinição. Ora um candidato está na frente, ora outro, e tudo muito, muito próximo. Eu vou citar a pesquisa mais recente que saiu lá no Recife, que é o Datafolha, que foi divulgado na quinta-feira, dia 26 de novembro. Ela aponta, essa pesquisa do Datafolha apontou Marília Reis com 52% das intenções de votos válidos, né, e o João Campos tem 48%. E ali fica justamente dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais dessa pesquisa. Então, ou seja, mostra que, de fato, a disputa está muito parelha lá no Recife. A esquerda, de fato, vai levar, só que a gente não sabe ainda qual essas duas forças vão comandar Recife nos próximos anos. E é importante pontuar que se caso Marília Reis for de fato eleita, quebra um ciclo aí da família Campos, né, que tem na prefeitura, o atual prefeito é do grupo do PSB. Então, se Marília Reis, que inclusive conta com o apoio do ex-presidente Lula, se ela conseguir de fato vencer, vai ser uma quebra ali do que tem acontecido nos últimos anos. Eu vou falar um pouquinho da metodologia dessa pesquisa aqui do Recife. Né, ela foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, né, foi o Datafolha, e ouviu 1.036 eleitores no Recife entre os dias 24 e 25 de novembro deste ano. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do TSE é o PE 06935/2020, Márcio. Porto Alegre, Gustavo. Bom, Porto Alegre, a questão é a seguinte, né? A Manuela Dávila, de fato, no primeiro turno, ela parecia nas pesquisas muito bem posicionada, até dava a impressão que passaria como mais votada, porém houve uma surpresa ali de última hora. Sebastião Melo conseguiu ir para o segundo turno na frente. A disputa ali diria que está voto a voto, está uma situação um pouco mais complicada para a Manuela Dávila de conseguir virar esse jogo, justamente porque ela basicamente, os votos da esquerda estão toda nela, só que todos os votos que foram para os outros candidatos são do espectro mais à direita. Então ela está encontrando um pouquinho mais de dificuldade para conseguir crescer nessas últimas 2 semanas e, de fato, conseguir alguma coisa lá em Porto Alegre, Márcio. Bom, só para a gente citar aqui então, né, a última pesquisa Ibope para o segundo turno em Porto Alegre foi divulgada no dia 24, terça-feira, apontou Sebastião Melo do MDB na liderança com 54% dos votos válidos, enquanto Manuela Dávila do PCdoB ficou com 46%, repito, dos votos válidos, né? Encomendada pela RBS, o Ibope ouviu 805 eleitores de Porto Alegre entre os dias 22 e 24 de novembro, nível de confiança 95%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa registrada no TSE com a identificação RS 03118/2020. Ô, Júlia, pra gente fechar aqui, tem um caso, né, que é curioso, vamos dizer assim, e que é preocupante até. Tem um candidato que está liderando a pesquisa, mas nem sabe que está no segundo turno. Que história é essa, hein, Júlia? Pois é lá em Goiânia, né, o candidato é o Maguito Vilela, citando uma pesquisa recente aqui do Ibope, que foi divulgada no dia 24 de novembro, essa semana. Ele está com 63% dos votos válidos contra 37% do Vanderlan Cardoso, que é o adversário dele. E, bom, o Maguito está internado com Covid-19 desde o começo da campanha, praticamente, né? Então, ele já passou para o segundo turno
internado, sem nem saber que passou, porque ele está entubado, né? Então ele está sedado. E nas últimas semanas, até o Gustavo fez aí uma matéria sobre isso, ele está passando por vários procedimentos, né, médicos, então o estado de saúde dele é bastante complicado, ele está internado em São Paulo. A campanha dele até fica divulgando, né, os boletins médicos e tudo isso, mas é uma situação, no mínimo, curiosa, né? Se ele ganhar, é possível que ele nem saiba imediatamente, provavelmente não vai saber, porque tá internado e está sedado. A metodologia da pesquisa que eu citei é uma pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Anhanguera, ouviu 602 eleitores de Goiânia entre os dias 22 e 24 de novembro de 2020. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 4 pontos percentuais e o registro é o GO 02435/2020. Márcio. Bom, assim a gente trouxe aqui um panorama das últimas chances de candidatos à direita, à esquerda, do PT, dos candidatos do presidente Bolsonaro, nesse segundo turno da eleição, dia 29 de novembro. Gustavo Ribeiro, repórter de eleições, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Obrigado. Júlia Fontes, obrigado mais uma vez pela parceria aqui. Até a próxima. Até a próxima. Terminando mais esse podcast 15 Minutos especial Eleições. Lembrando que o segundo turno acontece neste domingo, dia 29, entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. A gente já fez um episódio falando sobre os protocolos sanitários das eleições, só se procurar aqui no nosso feed para você encontrar mais informações deste assunto. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!